Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. Você que me acompanha aqui, discipulado através do vídeo, e você que faz todas as terças-feiras a preparação para o batismo. Na última terça-feira nós falamos sobre o tema Novo Nascimento. E a pergunta que nós fizemos e respondemos e quero fazer aqui é: batismo salva? Aquela água que o sacerdote, que o pastor joga sobre o fiel, ou você que entra, mergulha no rio, numa piscina ou num batistério, naquele momento que você recebe aquela água, é verdade, como declara algumas seitas, que você ali é purificado? A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 5, Jesus respondendo para o fariseu Nicodemos: é preciso nascer de novo. Nicodemos ficou pirado: como, Senhor? Eu vou nascer de novo, eu vou entrar no ventre da minha mãe. Jesus disse: olha, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. E na verdade, Nicodemos não podia saber, porque ele estava tão apegado àquele farisaísmo, à religião judaica, que ele não entendia aquilo que Jesus estava falando com ele. E Jesus disse: o que é carne, o que é nascido da carne é carne. O que precisa você nascer de novo. E ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí algumas seitas, e inclusive a Igreja Católica, entende que o batismo tem o poder para purificar, que a água do batismo tem o poder para lavar, para purificar. E nós aprendemos na última lição nossa, e você que está aí me assistindo, o batismo não salva. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, vós sois salvos pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se vanglorie, encha de jactância dizendo: eu fiz boas obras, eu consegui pelas minhas obras, pelos meus méritos, a salvação. A salvação é de graça. O que o batismo é? O batismo é um sinal externo de uma graça interna. Na verdade, o batismo é um sinal de uma purificação que aconteceu dentro de você, dentro de mim. Então, o batismo não salva. Para que batizar então? Porque Jesus ordenou em Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 28. Estude aí, marque na sua Bíblia. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Jesus mandou que batizássemos. Nós compartilhamos então também sobre a circuncisão, lembra? Então o batismo hoje, ele veio substituir a circuncisão. A circuncisão na antiguidade lá, quando cortava a pele do prepúcio do órgão sexual do menino, ali, quando cortava aquele prepúcio, representava ali um sinal da aliança de Deus com o seu povo. E agora, o sinal da aliança de Deus com o seu povo, salvo pela graça, é que o fiel então, que confessa, que professa sua fé em Jesus, deve então ir à igreja para que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então preste atenção, batismo não salva. E muitas seitas utilizam este texto de João 3, 5, quando Jesus declarou para Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito. E para eles então a água é o batismo. Mas nós aprendemos que quando Jesus diz quem não nascer da água, está falando da purificação que é feita em nós pela lavagem da palavra. Quando você vai lendo a Bíblia vai te mostrando, vai te revelando a vontade de Deus para a sua vida, para que eu e você vivamos uma vida santificada, uma vida para Deus. Antes eu falava palavrões,
Antes eu era pessoa que vivia na idolatria, eu era pessoa que tinha uma conduta repreensível diante da santidade de Deus. Mas o que aconteceu? Quando eu fui, e você vai ler na Bíblia, aí a palavra vai nos limpando, vai nos purificando. Aquele homem que era difícil, estúpido, era um homem que andava falando palavras torpes, ele para de falar, porque ele leu na Bíblia que viver uma vida de santidade, você não deve ficar falando palavras torpes e assim por diante. Então, quem não nascer da água não é do batismo. Aquela água no batistério, numa piscina, num rio, seja de água parada ou de água corrente, não tem poder nenhum para purificar. A água é apenas um elemento utilizado para simbolizar a purificação, a regeneração que o Espírito Santo fez em mim e em você. É aquilo que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. A semente da palavra, a semente incorruptível, o Espírito Santo que me regenerou, que te regenerou. E quando o Espírito Santo tocou em mim e você, nós nos tornamos novas criaturas. Nós nos tornamos uma nova criação de Deus. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, os que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Entende? As coisas velhas se passaram. Mas eu quero frisar isso aqui neste estudo, neste resumo do estudo nosso de terça. Batismo não salva. Mas por que eu devo batizar? Eu devo batizar como obediência a Jesus, que determinou que todo aquele que crê seja batizado usando o elemento água, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade perfeita. Antigamente, o judeu lá era circuncidado ao 8º dia de nascido. E quem era circuncidado significava que estava debaixo da aliança. Lembra quando o gigante Golias afrontou o exército do Deus vivo? Davi chegou e falou assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então, hoje nós fomos circuncidados, não como antigamente era feito, onde cortava ali, era a fimose, né? A pele do prepúcio do órgão sexual da criança. Nós fomos circuncidados agora dentro de nós, no nosso espírito, pelo Espírito de Deus. Por isso, você nasceu de novo e agora você é uma nova criatura. A pessoa que diz que crê em Jesus, que professa a fé em Jesus e não quer batizar, quem sabe ele ainda ou ela ainda não nasceu de novo. Entende? Então, é isso que precisamos de entender sobre o batismo. Quem não nascer da água e do Espírito, a água então é a palavra que vai nos purificando. Vai nos purificando quando você vai lendo, é ela que nos purifica, é ela que nos lava. Nós já fomos lavados pela palavra. Cada vez a palavra de Deus, ela vai nos lavando, nos moldando, até que cheguemos à varonilidade do varão perfeito, que é Jesus. E nós vamos adquirindo a maturidade cristã. E quando o texto de João capítulo 3, versículo 5 diz: quem não nascer da água e do Espírito, porque é o Espírito Santo que faz a obra da regeneração. A Bíblia diz, leia aí e confira, coloque na sua agendinha de estudo aí, olha, João capítulo 16, versículo 8, que quando a Bíblia diz que quando viesse o Espírito da verdade, ele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz a obra do pecador é o Espírito Santo, que regenera o pecador e o faz nova criação. E aí quando ele toca em nós e ele regenera, e quando me regenerou, eu me tornei um bebê espiritual. Eu nasci de novo. Nicodemos não entendeu aquilo. Quando Jesus disse: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ele não entendeu. Eu vou entrar na barriga da minha mãe. Não, Nicodemos. Olha, o Espírito é como o vento. Ele sopra, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele vai. Assim também é quem será guiado pelo Espírito. É quando o Espírito sopra
Então, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Eu quero perguntar para você, você nasceu de novo? Quem nasceu de novo não é mais a mesma pessoa. Não é mais aquele homem adúltero, aquela mulher adúltera, aquela mulher que fazia barraco, aquele jovem que vivia nas jogatinas não vive mais, aquele idólatra não é mais idólatra, quem é supersticioso, quem era, não é mais, porque é uma nova criação. É o Espírito Santo que fez a obra. Por isso eu concluo aqui dizendo o seguinte: a água do batismo não tem poder, gente. Por isso que a gente fala como igreja presbiteriana que tanto faz ser um pouquinho de água ou muita água. Porque tem muitos supersticiosos que dizem que tem que ser dentro do batistério, dentro do rio, porque ali os pecados ficam ali. Misericórdia. Então se entrar outro, pega os pecados um do outro, não é? Batismo não salva. Quem salva-nos é a graça de Cristo. Somos salvos pela graça. Isso é dom de Deus. Não vem de nós, não vem de vós, para que ninguém se glorie. A água é apenas o elemento. Eu repito, o batismo é a confirmação do fiel que creu em Jesus e que aceitou Jesus como Salvador. E isso foi graça. Aí ele chega diante da igreja e quando ele é batizado, seja mergulhado na piscina ou no batistério, ou recebe aquela água por efusão ou por aspersão sobre a cabeça, ali é o sinal externo, visível de uma graça interna, de uma regeneração, de que você agora é nova criatura. Depois eu continuo falando também sobre os tipos de batismos que existem, e aí você fique ligado conosco, não deixe de participar todas as terças-feiras, das 20 horas às 21 horas. Se você que está aí quiser participar, seja bem-vindo.